Olá, sejam bem-vindos ao Band Entrevista, Chip da Beleza. O nome é atrativo, mas se não for bem recomendado e usado, pode causar danos à saúde da mulher. O Conselho Federal de Medicina contraindicou esse tipo de implante hormonal para fins estéticos. E sobre esse assunto e a saúde da mulher em geral, a gente conversa agora com a médica ginecologista, doutora Carolina Adorno. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Renata, pelo convite. Queria começar perguntando o que é chamado o chip da beleza. Na verdade, quando você começa a se aprofundar no mundo hormonal, você entende que a nomenclatura chip já está errada. Sim. Tá? A gente sempre se refere a implantes hormonais. E que são isso? Nada mais é do que dispositivos para entregar. Eu falo que é sempre uma opção de via de entrega de uma medicação. Então, assim como a gente tem os comprimidos, como a gente tem as injeções, como a gente tem os dispositivos intrauterinos, liberadores de hormônio, a gente também tem os implantes hormonais. Eles têm características distintas, existem implantes absorvíveis, implantes não absorvíveis, mas todos eles têm a finalidade de entregar o hormônio através da via subcutânea. Ou seja, a gente coloca ele embaixo da pele e ele vai liberando o hormônio aos poucos. Então, são hormônios diferentes também que esse implante pode conter? Os implantes é como se fosse, a gente chama de recipiente, né? É a partícula que compõe. O que tem dentro do implante pode variar. Então, a gente tem diferentes tipos de hormônios que a gente pode colocar dentro de um implante. Isso deve ser individualizado, analisado cada caso. Perfeito. A gente tem uma reportagem que a gente vai soltar agora para que as pessoas possam compreender e depois a gente vai falar um pouco sobre ela também. Vamos ver. As promessas são muitas. Diminuir a perda óssea, aumentar a libido e a massa muscular. Em publicações na internet, o chamado chip da beleza é associado a corpos sarados e a resultados estéticos rápidos. Esse chip é, na verdade, um implante hormonal aplicado embaixo da pele. O principal hormônio utilizado é a gestrinona, que tem também um efeito anabolizante. Essa substância, quando usada para fins estéticos, é proibida pelo Conselho Federal de Medicina. A gestrinona não é proibida no Brasil em pequenas quantidades para tratamentos ginecológicos, como o da endometriose ou em casos graves de TPM. O medicamento deve ser manipulado e seguir a receita médica. Com o tal chip da beleza, é bem diferente. Essa dose que a gente preconiza para esses distúrbios ginecológicos, ele não tem a capacidade de fazer esse efeito estético, né? Só com doses muito mais altas que a gente consegue isso. Essa receita de bolo que para um funciona e para o outro vai ser igual, jamais. Os efeitos colaterais preocupam. Há riscos graves de infarto e AVC. E em alguns casos, o chip pode causar o inverso do que promete. Ganho de peso, queda de cabelo, além de crises de acne e engrossamento da voz. Ele acabou mudando até um pouco o formato do meu rosto, do meu corpo na época. Então, assim, eu fiquei bem preocupada. Acho que foi quase um ano depois que eu tirei, que as coisas começaram a voltar ao normal. A venda indiscriminada do chip, que não é regulamentado pela Anvisa, fez com que entidades médicas enviassem uma carta à agência demonstrando preocupação. A Anvisa diz que acompanha os importadores e farmácias de manipulação que lidam com o produto. Certo. Para quem está nos vendo, então, doutora, quando é que deve acender o sinal de alerta? Qual a preocupação que as mulheres devem ter? Renata, eu acho que toda vez que a gente quer burlar, né, que a gente quer encurtar um caminho para se obter êxito, é onde a gente cai nas conversas mirabolantes, né? O que eu estou querendo dizer com isso? É claro que todo mundo, principalmente no Brasil, que é um país tropical, a gente prioriza muito a questão do corpo físico, né? Seria hipocrisia se não falarmos que no Brasil a gente não valoriza a estética. Porém, o que acontece? As pessoas querem burlar a atividade física e a alimentação, a fim de conseguir resultados de forma mais rápida. Verdade. É exatamente aí
que é onde se cai no conto do vigário, com promessas fantasiosas. Porque mesmo que, na verdade, você faça uso de hormônios, isso não te exime de fazer atividade física e ter uma boa alimentação para obter resultados. Então, quando coloca um corpo sarado numa rede social e coloca isso tudo na conta de um hormônio, né, do implante hormonal, isso por si só já é uma promessa falsa, porque a gente sabe que não tem almoço grátis, entende? Perfeito. Perfeito. E quando que esse implante hormonal, ele de fato ele é indicado? Você falou aí que obviamente tem que analisar o histórico e aí, obviamente, só um médico que pode fazer isso. Mas em quais casos ele é indicado? É porque a gente tem que desmistificar a substância. A substância, se bem utilizada, ela tem como características terapêuticas para algumas patologias, né, para algumas doenças ginecológicas, que são hormônio dependentes. Então, toda vez que uma doença ela é causada por um distúrbio hormonal, ou seja, por uma produção muito grande de determinado hormônio, geralmente o tratamento se dá também a partir do uso de um hormônio para contrapor aquele efeito que está muito grande no corpo da pessoa, né? Como, por exemplo, no caso da endometriose. Então, a endometriose, a gente sabe que é por conta, às vezes, de um aumento excessivo da produção de estradiol. E, por isso, a gente tem que contrabalancear essa produção de estradiol. É claro que é uma doença multifatorial, eu estou usando aqui para exemplificar o que eu estou querendo falar, mas a medicação, ela usada devidamente, ela tem um fim terapêutico, ela tem um fim de tratamento. O que acontece é que, se usado em doses abusivas, ela pode trazer efeitos colaterais. Mas isso qualquer medicação pode trazer. Então, a questão maior não é a substância, é o propósito para qual ela está sendo utilizada. Perfeito. É o indivíduo que está indicando e com qual finalidade a gente está usando isso. Então, a substância em si, ela não é deletéria. Deletéria é a maneira errada de se usá-la. Perfeito. E aí você colocou um ponto que é extremamente importante, que é assim, a gente tem a questão do nosso país, né? E principalmente a questão das redes sociais, né? Que colocam corpos perfeitos, muitas vezes modificados ali, enfim. E aí a gente vê recortes, né? E a gente tende a nos comparar com aqueles corpos, enfim, com aquelas mulheres perfeitas. E aí a gente busca soluções sempre mais fáceis, né? Soluções imediatistas. Imediatistas, né? E muitas vezes sem se preocupar com o principal, que é a saúde, né? Exato. E você vê o próprio nome, já colocaram o nome chip da beleza, que não tem nada a ver, como você mesmo falou, né? Não é assim que a medicina trata. Dizem que esse nome chip da beleza vem de uma história da Hebe Camargo, né? A Hebe Camargo utilizava isso e com o Dr. Elcimar Coutinho, que é o que preconizou o uso dos implantes hormonais no Brasil, e ela colocou brincando e isso ganhou popularidade e as pessoas começaram a associar o implante, a gestrinona, a corpos sarados e por isso ganhou esse nome chip da beleza. Mas o nome por si só, e o Conselho Federal de Medicina prega muito para a gente combater isso, porque ele vincula a medicação a um resultado estético. E isso a gente não pode prometer, porque não depende apenas do hormônio, tem outras variáveis, né? E isso, então, deve ser bastante combatido e esclarecido. E que hormônio é esse? A gestrinona é um hormônio sintético, ou seja, não é um hormônio produzido pelo nosso corpo, é um hormônio feito, um remédio de progesterona, ele é um progestágeno, ou seja, ele é o derivado de um hormônio que a gente produz, mas ele foi modificado. Ele tem por finalidade ele tem uma característica muito de melhorar o padrão de sangramento, então por isso ele é muito recomendado para a endometriose. A gente diz que ele é uma medicação muito hemostática. Ele tem por característica também deixar a testosterona um pouco mais disponível e por isso também ele é vinculado à melhora de performance, à melhora de libido. Então, ele tem essa ação quase que 2 em 1, porque ele é uma progesterona, mas ele também funciona como se fosse uma testosterona. Mas aí é sempre bom deixar claro, né? Tem que ser muito bem indicado.
o médico vai analisar se realmente aquela mulher precisa disso. Exato. Toda vez que a gente vai propor uma medicação a alguém, a gente sempre tem que avaliar o custo-benefício daquela medicação. Sim. Ou seja, se os custos se os benefícios superam os malefícios. E a gente tem que deixar muito claro que nada é isento de efeitos colaterais, sejam eles bons, sejam eles ruins, né? Perfeito. Então, por isso que às vezes é muito vinculado e muitas vezes já foi noticiado o implante de gestrinona vinculado, por exemplo, àquelas peles muito acneicas, né? Então, aquelas mulheres que ficam com aquelas peles cheias de acne, muito provavelmente houve um efeito colateral ruim, mas não necessariamente significa que teve uma má indicação, mas pode ter sido um excesso de dose ou aquele organismo não estava preparado para receber aquela substância e isso não foi bem analisado. Okay. Agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre a saúde da mulher. A nossa entrevistada é a médica ginecologista, doutora Carolina Adorno. Doutora, de que forma os hormônios afetam a saúde da mulher? Na verdade, de todas as maneiras, né? Porque nós, mulheres, somos cíclicas, e somos instáveis, e somos regidas por hormônios. Tanto que somos divididas, nosso ciclo menstrual é dividido por fases. Então, tem uma fase em que um determinado hormônio, o estradiol, predomina, e em outra fase, determinado outro hormônio, que é a progesterona, predomina. Isso rege o nosso comportamento. Então, não sei se você já viu algum meme na internet falando sobre como estamos na fase ovulatória. Então, quando a gente é regida por um determinado hormônio, a gente é muito mais vibrante, determinada, a gente faz planos. E aí, quando a gente ovula, a gente fica muito mais suscetível a namorar. E aí, quando a gente finalmente menstrua, a gente fica mais recolhida, mais melancólica. Isso é muito real, né? Isso é muito real. Isso é o feminino, né? Então, não tem como não falar da saúde da mulher sem falar da influência hormonal. Isso é tão interessante. A minha sobrinha... E hoje em dia, não sei se é impressão minha, mas eu acho que as crianças estão menstruando tão cedo. Minha sobrinha menstruou recentemente e aí eu fui conversar com ela sobre isso. Mas é tão bonito isso, né? Você perceber e se autoconhecer nesse processo. Quando a menina tem a primeira menstruação, eu sempre falo que realmente é um período de grande transformação. Porque há uma modificação muito grande no corpo, há uma modificação da maturidade, de como ela se coloca no mundo, como ela se enxerga no mundo. Ela passa a ter essas nuances, ela deixa de ser criança e passa a se comportar mais como menininha. É nítido isso, quando a gente tem um convívio com uma menininha que estava, né, ali entrando na puberdade, de repente virou na adolescência. Isso também acontece no final da vida, quando a mulher, por exemplo, está entrando na menopausa, que é quando o ovário decreta a aposentadoria. Ou seja, quando ele para de produzir hormônios. E aí a gente pensa assim, poxa, isso se refere apenas à questão reprodutiva, de gestação? Não, porque a gente é afetada em tantas outras particularidades a partir do hormônio. O nosso vigor, nossa disposição, a nossa memória. Então, assim, em tudo, o hormônio, ele de fato atua no feminino. É claro que a gente também tem que pensar em que contexto esse hormônio está inserido. Mas, para mim, não há como falar de saúde da mulher sem falar de hormônios. E é tão pouco falado, eu acho que isso é tão pouco... Você acha? Eu acho que as pessoas têm aprendido mais, assim. Eu acho que agora a gente está vivendo o boom da menopausa, né? Nunca se falou tanto sobre envelhecimento feminino. E o que antes ainda é um pouquinho tabu no nosso país. Porque envelhecer no nosso país, já diria a Rita Lee, é um ato de resistência, né? É quase que isso. E no Brasil, a mulher, então, é muito cobrada por esse envelhecimento. É cobrada por tudo, né? Tudo. Mas... E sobretudo, você pode perceber uma atriz que, por exemplo, algumas atrizes que
tendem a não querer mexer na aparência Sim. e envelhece diante dos nossos olhos, vira e mexe a gente fala, nossa, fulano envelheceu bem, ou fulano envelheceu mal. E é sempre a mulher, né? O homem, ele não é tão Porque cobrado. quando ele é crisalho, ele é calvo, ele é charmoso, charmosíssimo, né? A mulher não se cuida quando ela tem o cabelo... Quando ela decide não fazer botox é porque ela descuidou. Exatamente. Né? A gente não tem uma esse cobrança, olhar não tem. sobre o envelhecer feminino. Acho que a gente está aprendendo ainda. E isso também se refere à menopausa, porque antigamente, quando se falava que uma mulher estava na menopausa, era uma sentença, né? Você fala assim, nossa, a mulher não é na menopausa, acabou para ela, né? Hoje em dia a gente está vendo que não é bem assim e que a gente pode ter qualidade de vida fazendo reposição hormonal adequada. E aí entra o início da nossa matéria. Como os implantes podem influenciar, né? Porque, por exemplo, para algumas mulheres a reposição hormonal ela pode ser bem desafiadora, tanto porque ela não se adapta à reposição hormonal pela via oral, porque ela tem alguma contraindicação à reposição pela via oral, ou porque ela não tem uma boa adesão ao uso de gel transdérmico. E, por exemplo, para algumas mulheres, o implante vem como uma oportunidade de voltar a ter uma estabilidade. Então, a gente está falando de mulheres hoje de 50 anos, plenamente produtivas. Auge, né? Eu lido com pacientes que são advogadas, são CEO de empresas, e elas precisam de uma certa estabilidade que a falta do hormônio nos gera. Então, uma das formas de eu entregar essa reposição hormonal a essa mulher é, por exemplo, através de um implante hormonal. E no caso, a gente está falando ainda da questão da menopausa. O implante, melhor, o implante não, a reposição hormonal, ela é indicada sempre ou não? Vai depender também de cada mulher, de cada sintoma? Eu te diria que por muito tempo a gente divulgou a ideia de que a reposição hormonal ela só era necessária para a mulher que sentia o calorão. Sim. Né? Mas a gente sabe hoje que a menopausa traz inúmeros outros sintomas além do calorão. E a gente viveu também por muito tempo o que a gente chama de hormoniofobia. A gente vive ainda, porque é um medo tão grande, foi tão alarmado a questão da reposição hormonal e tão vinculado, por exemplo, ao aumento de incidência de câncer de mama, que hoje a gente tem que convencer a mulher de que ela precisa fazer a reposição hormonal. O que eu te diria, Renata, que toda mulher merece ser avaliada para ela entender se há mais benefícios do que malefícios dela ficar sem o hormônio. Então, de uma maneira geral, toda mulher deveria ter a oportunidade de ter uma conversa com seu ginecologista a respeito do que ela perderia caso ela opte por não fazer reposição hormonal. O que a reposição hormonal ela pode trazer para essa mulher que está entrando na menopausa ou que já entrou na menopausa? Bom, em geral, né? Porque cada caso é um caso. Eu te diria que, basicamente, o intuito da reposição hormonal é proteção cardíaca, porque mulheres que não fazem reposição hormonal, em geral, têm uma deteriorização mais do seu aparelho cardiovascular. Então, aumenta a chance de AVC, aumenta a chance de infarto. Existe também o fato do hormônio, ele é responsável pela distribuição de gordura do nosso corpo. Então, quando uma mulher não faz reposição hormonal, ela tende a fazer já um depósito de gordura, mas na parte abdominal. Isso configura aumento de chances de doenças metabólicas, como, por exemplo, diabetes. Fora o fato que o hormônio também protege nossa saúde óssea. Então, o fato da mulher não fazer reposição hormonal, ela também se põe mais vulnerável a ter fraturas, osteoporose, osteopenia, fora a saúde cognitiva, porque a gente também associa que o estradiol é um hormônio muito importante para a memória, para a nossa cognição. E fora, eu acho que estou falando bastante coisa, hein? Acho que eu estou convencendo, hein? E fora as questões dos distúrbios geniturinários, que, por exemplo, muitas vezes a gente fala que a menopausa traz secura vaginal. Sim. A secura vaginal não se refere apenas à dor no ato sexual e à falta de lubrificação. Também se refere, por exemplo, ao aumento de incontinência urinária, aumento de infecções urinárias de repetição, corrimentos de repetição. Então, basicamente, a qualidade de vida dessa mulher, ela fica muito prejudicada. Perfeito. Fora aqueles sintomas físicos que são
todo mundo já fala, né? Fora que as são ondas de as calor, ondas de calor. né? A gente sabe hoje que as ondas de calor, ela tem uma média duração no Brasil, na brasileira, de 7 a 9 anos. E que Nossa. mulheres que possuem ondas de calor mal controladas estão mais suscetíveis a iniciarem quadros depressivos. Caramba, então... Né? É E distúrbios de sono. Então, assim, é um problema de saúde pública mesmo, não é verdade. uma questão de conveniência, entende? Sim. É uma questão de saúde pública mesmo. Beleza. E agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre a saúde da mulher. A nossa entrevistada é a médica ginecologista Carolina Adorno. Doutora, a gente falou aqui sobre, enfim, vários aspectos, uma entrevista extremamente importante. Vamos falar um pouco sobre TPM, tensão pré-menstrual, né? Os homens não entendem, muitas vezes banalizam. Isso aí tá de TPM, mas é algo sério, né? É algo sério. Na verdade, quando o homem convive bastante com a mulher, ele já até sabe, né? Tá de TPM, né? Na verdade, é natural que a gente tenha uma certa oscilação de humor, como eu expliquei anteriormente. A gente é cíclica, então a gente é regida por essa mudança hormonal. Então, a TPM seriam sintomas que aconteceriam na prévia da menstruação. Então, uma certa irritabilidade, a certas vezes uma sensibilidade na mama, às vezes muda um pouquinho o paladar, né? Tem algumas mulheres que vão para o doce, outras gostam mais do carboidrato, às vezes pode ter alteração do trânsito intestinal. Então, isso é comum, desde que seja transitório, suave e que não comprometa as suas relações. Hoje a gente tem um quadro muito prevalente, Renata, que poucas mulheres conhecem, que é o quadro chamado TDPM, que é o transtorno disfórico pré-menstrual. Então, é quando essa oscilação de humor é tão grave que essa mulher se isola ou entra numa melancolia profunda, e isso dura quase que metade do mês, fazendo com que as atividades cotidianas dela sejam bastante afetadas. E aí, nesse caso, é indicado o uso de medicamentos? A gente pode usar, às vezes o tratamento ele é multidisciplinar. Então, às vezes eu vou precisar usar algum tipo de hormônio para suspender esse ciclo menstrual, trazer uma certa estabilidade, tirar esse padrão de oscilação. Muitas vezes também a gente vai ter que entrar com medicações para modificar neurotransmissores. Então, muitas vezes eu preciso da ajuda de um psiquiatra assistente, porque a gente vai mexer com o sistema de serotonina, dopamina. Essa mulher ela fica mais suscetível a ter quadro ou de uma ansiedade ou de uma depressão. É bem comum. E aí eu vou entrar num assunto que é um assunto mais complexo, mas a gente vai falar rapidamente aqui, porque assim, tem mulheres que sentem muitas dores muito fortes, sobretudo nesse período, que aí é muito importante investigar, porque pode ter uma endometriose, inclusive, aí, né? Pode ter uma endometriose. A gente sabe hoje que, às vezes, o diagnóstico de endometriose, ele fica retardado em até 7 anos, né? Pois é. E a cólica, ela também é um pouco banalizada. É claro que um certo desconforto nos primeiros dias de menstruação é esperado. Ele pode ser amenizado a depender do seu estilo de vida, mas aquela cólica incapacitante que também te priva das suas relações, do seu trabalho, elas comprometem o seu dia a dia, sempre devem ser investigadas e nunca normalizadas. Então, assim, a gente te convidou aqui para falar um pouco sobre a complexidade da mulher, né? E aí eu queria que você deixar um espaço aqui para você deixar um recado aí para as mulheres. Eu queria dizer para as mulheres que a gente é complexa mesmo, somos regidas por hormônios, isso que nos torna feminina, essa é a nossa característica. Não creio que seja um ponto ruim, é a nossa potência, porque somos capazes de sermos muitas em uma única mulher, né? Somos muitas em uma. E para avaliar sempre os seus hormônios, não ter medo da palavra hormônio, procurar um médico que você se sinta confortável de tirar suas dúvidas, de ter um bom acompanhamento, de poder viver e transbordar todas as fases da vida, seja a primeira menstruação, seja depois do puerpério, ou seja a menopausa, de uma maneira plena. E uma coisa que eu acho muito importante a gente destacar também, que assim, muitas vezes é colocado para a gente vários lugares, sobretudo assim, não, sentir dor, é isso mesmo, você tem que sentir dor, e não, né?
A gente não tem que se... A dor não é normal, né? Pelo amor de Deus, não. Procure ajuda. É. Se você foi a um médico e ele não conseguiu te amparar, procure outra opinião. Não sentir dor não é normal, sentir cólica não é normal, sentir uma falta de entusiasmo pela vida constante também não é normal. Procure ajuda. Sim, porque olha só, esse dado que você colocou, em geral demora 7 anos para você fazer um diagnóstico de uma doença que é feminina, né? Só as mulheres têm. Sim. Isso diz muito sobre a nossa sociedade. Isso, diz um pouco, né? Infelizmente. Mas a gente vai mudar, aos pouquinhos a gente está mudando. Exatamente. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. E é isso, né? A gente é capaz de procriar. Isso fala muita coisa também, né? Sim. Obrigada pelo convite, Renata. Maravilha. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigada, viu? E o Band Entrevista fica por aqui. Você pode acompanhar o nosso programa pelo YouTube, no canal Band Brasília e no Spotify, no endereço TV Band Brasília. Obrigada pela sua companhia. Aproveite seu fim de semana e até sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau.